Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição do próximo domingo é a lição de número 6, Deus, o nosso provedor. Deus como provedor da sua criação. Deus como provedor daqueles que o adoram, daqueles que o glorificam, daqueles que o exaltam e daqueles que o têm como o único Deus verdadeiro. Deus, ele é provedor da sua criação. Também ele é provedor da sua criação. Ele provê para toda a sua criação a subsistência, para que toda a sua criação continue vivendo, continue dando frutos, continue crescendo neste mundo. Mas o homem tem procurado destruir a criação de Deus. Deus não abandonou a sua criação. Deus continua protegendo toda a sua criação, inclusive os homens, aqueles que não o adoram, aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que não acreditam neste Deus verdadeiro, aqueles que não o exaltam e que não o têm como o único Deus verdadeiro. Deus continua abençoando. Deus não abandonou de forma nenhuma. Agora, o homem tem procurado destruir a criação de Deus. O homem tem procurado acabar com tudo aquilo que Deus criou. E como consequência da sua desobediência, como consequência das escolhas erradas do homem, como consequência de sua descrença, de sua reclamação, de sua blasfêmia, o que tem acontecido com o mundo dos dias de hoje é que toda a criação de Deus vem sido destruída pelo próprio homem. E o homem quer colocar culpa em Deus. Aí Deus é o culpado das tragédias naturais. Diz que Deus é o culpado da fome no mundo. Deus é o culpado dos terremotos. Deus é o culpado dos aguaceiros. Deus é culpado dos tornados, dos maremotos, dos vendavais, das tempestades que acontecem no mundo, e com isso muitas pessoas têm passado desta vida para outra, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas a culpa é de Deus? A culpa é do próprio homem. O homem é que tem trazido para o mundo esse tipo de tragédia, essas maldições. Por quê? Porque toda escolha errada e toda desobediência traz maldição. Não só a maldição para o mundo, traz maldição para a família, traz maldição para a cidade, traz maldição para a nação, traz maldição para o país, traz maldição para uma empresa quando há escolhas erradas e quando também há desobediência por parte do homem. No entanto, Deus não é o culpado do que está acontecendo hoje no mundo. O homem é o culpado porque o homem ele tem destruído através das suas escolhas erradas, através do seu pecado, através das desobediências, o homem tem trazido ao mundo esse tipo de maldição. Mas Deus continua, mesmo assim, dando ao homem o sol, dando ao homem a chuva, dando ao homem, enfim, a brisa, o vento, tem dado ao homem muitas bênçãos, mas o homem não tem sido grato a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse: sede agradecidos.
Nós devemos ser agradecidos a Deus pela sua providência, por tudo aquilo que ele tem feito aos homens, que ele tem feito à nossa cidade, ao nosso país, à nossa nação, mesmo sendo um homem pecador, mesmo um homem blasfemando de Deus. Deus como provedor daqueles que o adoram, daqueles que os glorificam, daqueles que têm a ele como o único Deus verdadeiro. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre Isaac, porque Isaac foi obediente, e sendo obediente, ele prosperou. Sendo obediente, ele alcançou prosperidade. Prosperidade para ele, prosperidade para a sua família, prosperidade para a sua descendência, prosperidade para o lugar onde ele foi, onde ele estava, sempre onde ele colocava a mão, Deus abençoava, porque Isaac foi obediente desde quando aceitou ser amarrado por seu pai e ser colocado e ser oferecido como holocausto a Deus. Ali Isaac provou também a sua obediência e permaneceu sempre obediente a Deus. A ordem de Deus para Isaac foi essa. Quando ele obedeceu a Deus, foi essa: Isaac, não desças ao Egito. Em tempos de crise financeiras, nós não devemos nos voltar para as coisas do mundo. Deus disse a Isaac: não desça ao Egito, permaneça na terra onde você estiver. Isaac estava em Gerar. Gerar era governado por Abimeleque. E ali Isaac permaneceu. Então, em tempos de crises, o que nós devemos fazer é obedecer a Deus. E para sabermos a vontade de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos buscar o conselho de Deus. Nós precisamos buscar a orientação, a direção do Espírito Santo e saber então o que Deus quer que nós façamos. E o que Deus quiser que nós façamos, nós devemos fazer. Nós devemos obedecer, por quê? Porque é a vontade de Deus. Ele disse: habita na terra em que eu te disse. Habitando na terra em que Deus nos disse para ficar, não importa. Não importa se a terra está escassa. Não importa que haja na terra falta de alimentos. Não importa que haja falta de água. Não importa o que esteja faltando onde você está. O que você tem que acreditar é que Deus é o seu provedor. Crendo que Deus é o seu provedor, Ele não vai te deixar faltar nada até que a prosperidade chegue, até que a fartura chegue na sua vida. Ele vai suprir a fome, a sede, Ele vai suprir, vai te dar consolo, alegria, paz e vai te dar o suficiente para você aguardar a prosperidade, a fartura, a fase de bonança para a sua vida. Mas é preciso você ficar aonde Deus quer que você fique. Então, assim como Abraão, Isaac também enfrentou esse momento de crise. Abraão enfrentou um momento de crise, mas Deus permitiu que Abraão fosse ao Egito. Já Isaac, Deus disse: não desça ao Egito, e ele não desceu. Deus aparece a Isaac no capítulo 26 de Gênesis, versículo 24, capítulo 26, o versículo 24, e renova as promessas que havia feito ao seu pai Abraão. Ele disse:
diz assim: e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Aí Isaque, agradecido a Deus por ter Deus renovado as promessas do seu pai a ele, o que Isaque fez? Isaque foi agradecido. Quando Deus promete a você e depois renova promessas e vai colocando na sua vida esperanças, sempre você deve ir agradecendo a Deus, porque Ele estará falando sempre consigo. No versículo 25 diz: então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Então vamos ser agradecidos a Deus. O mundo quer nos seduzir com suas propostas. O mundo sempre vai querer seduzir você com propostas. Essas propostas são influenciadas pelo mundo satânico, pelo diabo, que quer tirar você da jornada, tirar você do caminho celestial, oferecendo em tempo de crises, fazendo propostas para você, propostas boas, propostas que você acha abençoadas, mas são propostas que vão tirar você da presença de Deus. São propostas de emprego, né? Dependendo da crise que você estiver passando, aí virá também as propostas, mas as propostas que vêm devem ser analisadas por você. Você deve buscar a presença de Deus, porque elas podem ser boas, mas você pode também perder a presença de Deus na sua vida. Você pode colocar a sua família em ruína, porque você está aceitando uma proposta que parece ser de Deus, mas ela não é de Deus. Ela é para destruir a sua vida. A intenção de Isaque era mudar. Isaque queria mudar de localidade. Ele queria ir para o Egito. Não há problema nenhum, não há pecado nenhum nós mudarmos da nossa cidade, mudarmos de casa, mudarmos até de país, mas que isto seja feito conforme a vontade de Deus. Todas as mudanças, tanto de casa, quanto de lugar, enfim, quanto de país, você deve buscar a presença de Deus para que seja realmente a vontade de Deus que você faça tal mudança, porque se não for a vontade de Deus, você vai ter prejuízos na sua mudança, porque você vai gerar maldições para a sua vida, você vai estar desobedecendo a Deus, as suas escolhas, a escolha que você está fazendo está sendo errada. Não importa onde quer que você esteja, não importa onde quer que Deus quer que você esteja, não importa. Fique aonde Deus quer que você fique. E ali Deus vai suprir sua necessidade, e os tempos de crises vão passar, o tempo de prosperidade vai chegar e você vai glorificar a Deus pelas bênçãos do Senhor. Então, as escolhas erradas e as desobediências sempre geram maldições. Quer chegar ao céu? Seja obediente. Seja obediente. Quer chegar a Canaã celestial? Seja obediente. Seja obediente sem importar o que vão dizer, porque nesta jornada para a Canaã celestial, nessa jornada que nós estamos fazendo para o céu,
há muitas pessoas que estão a olhar a nossa prosperidade. Há muitas pessoas que estão olhando para nós. E muitas vão chegar a você e vão tentar tirar você do caminho celestial com propostas sedutoras, com propostas grandes, com propostas que para tirar você, que vão atrair você. E você deve buscar a presença de Deus e pedir: Deus, é da sua vontade que eu aceite essa proposta? Se for da vontade de Deus, o seu coração vai ter paz. Se não for da vontade de Deus, o seu coração vai disparar. Então você saberá, através do Espírito Santo, da orientação de Deus, da orientação do Espírito Santo, o que fazer diante de uma proposta cobiçadora, gananciadora, de uma proposta boa que vai tirar você da crise. Busque a presença do Senhor. Isaac não foi ao Egito, ele se estabeleceu em Gerar, ele ficou ali em Gerar, porque Deus disse: fique aonde você está. Mas, ficando ele em Gerar, como ele estava passando por momentos de crise, e em momentos de crise, nós também podemos cometer erros e devemos ter cuidado quando nós passarmos por crises, porque em momentos de crises nós estamos sujeitos, mais sensíveis aos erros, mais sensíveis a pecar, mais sensíveis a fazer escolhas erradas, porque estamos passando por crise. Rebeca era uma linda mulher. Isaac, com medo de morrer, disse que Rebeca era a sua irmã, com medo de morrer. Então, em tempos, nós não somos perfeitos, e em tempos de crise nós podemos errar. Em tempos de crise expressamos também como somos. Em tempos de crise nós vamos expressar como nós somos humanos, como nós somos imperfeitos em tempos de crise, estamos sujeitos a erros em tempos de crise. Então vamos ter cuidado. Se você já ora, ore mais um pouco. Se você jejua, jejue mais um pouco. Se você adore mais um pouco. Se você louva a Deus, louve mais um pouco, porque para que você se firme mais em tempos de crise e não deixe ser influenciado pelas propostas diabólicas que virá sobre sua vida. Em tempo de crise, você pode também semear. Há pessoas que só semeiam quando há bonança. Há pessoas que só semeiam no reino de Deus quando as coisas estão indo muito bem, mas quando a crise chega, ele deixa de semear. Com Isaac não foi assim. Ele continuou semeando, mesmo em tempo de crise, mesmo a crise que ele estava enfrentando, e olha que ele estava enfrentando crise de alimentos, crise de água, e também Rebeca era estéril e não podia gerar filhos. Muitos deixam de semear no reino de Deus em tempos de crise. Nós não podemos deixar de semear porque estamos passando por crises. Devemos continuar a dizimar, devemos continuar a ofertar. Mas como? Se eu não tenho emprego? Como se eu não tenho trabalho? Dê mais tempo para Deus. O dízimo você pode entregar a Deus ofertando, prestando serviços na casa de Deus. Você pode dizimar e você pode ofertar. Mesmo assim, quantas pessoas que ficam desempregadas, mas não ficam sem trabalho, não ficam sem serviço. Então oferte e dizime daquilo que você ganhar. E a prosperidade, a bonança virá para você no tempo de Deus,
e você vai se alegrar, porque o Senhor vai prover tudo aquilo que você está necessitando em tempos de crise que você esteja passando. Não deixe de semear em qualquer tempo, sempre esteja, porque você vai colher no tempo certo. Isaac, enquanto semeava, ele era abençoado. Enquanto ele semeava, Deus abençoava Isaac, Deus provia Isaac, Deus não provia para Isaac, Deus não deixava faltar nada para Isaac. E as pessoas viam Deus abençoando Isaac e se invejavam de Isaac. Se invejavam e procuravam fazer maldades, vingar-se, fazer crueldade com Isaac. Mas Isaac ele fez a coisa correta, fez a coisa certa. Ele não se vingou dos seus inimigos, não se vingou dos seus adversários. Porque como havia falta de água, Isaac furava um poço, o adversário vinha e tomava o seu poço. Ele não falava nada, simplesmente ele ia, cavava um outro poço. Aí vinham os inimigos, tomavam novamente aquele poço. Ele então cavava um outro poço e nunca contendia, nunca brigava, nunca causava discussão com seus adversários. Simplesmente ele deixava e iria cavar um outro poço. Naquele tempo, o valor de um poço de água era como um poço de petróleo, era como uma mina de ouro, porque todos queriam, mas não podiam ter, mas Isaac tinha, porque Deus estava com ele. E todo poço que Isaac furava, que Isaac cavava, havia água, e os inimigos vinham então e tomavam os poços de Isaac. Isaac cavava os poços e os pastores, eram os pastores que tomavam, os pastores da região diziam ser deles os poços e tomavam de Isaac. Mas a mansidão que havia em Isaac, a mansidão é fruto do Espírito e estava na vida de Isaac. Ser manso não é ser covarde. Sabe o que é ser manso? Ser manso é ser controlado, é ser guiado pelo Espírito Santo. E assim foi Isaac. Ele era guiado, ele era orientado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a mansidão que vinha de Deus para a sua vida, ele fazia acontecer, ele expressava através das suas atitudes. A cada poço que Isaac cavava, Deus abençoava, mas os adversários, por inveja, os tomava. Em tempo de crise, Deus abençoando Isaac, Deus fortalecendo Isaac, Deus consolando Isaac, Deus abrindo portas e provendo o suficiente para que Isaac vivesse, para que Isaac ali ficasse e aguardasse as bênçãos de Deus que viriam posteriormente. Então vamos ter cuidado. Tenha cuidado, porque em tempos de crise, porque o diabo ele tem 3 atitudes, são a trindade satânica: matar, roubar e destruir. E é isso que ele quer fazer na sua vida, é isso que ele quer fazer na minha vida, é isso que ele quer fazer na vida daqueles que prosperam, na vida daqueles que buscam a presença de Deus, na vida daqueles que têm a Deus como único Deus verdadeiro. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Deus veio para providenciar bênçãos para os seus filhos em tempos de crises. Isaac deixava de cavar os poços? Não. Isaac continuava cavando os poços. Ele persistia. Então persista. Não deu certo. Agora, tente de novo, vai dar certo. Nesse lugar não deu certo, vai dar certo em outro.
e continue cavando os poços, continue buscando a bênção de Deus, continue orando. Você orou um mês, não chegou a bênção, vai orando, vai buscando, vai cavando os poços com oração, vai cavando os poços com jejuns, vai cavando os poços com adoração, vai cavando os poços louvando o nome do Senhor, e as bênçãos de Deus vão aparecer na sua vida, com certeza. No tempo de Deus, Ele vai prosperar a sua vida, porque Ele é o Deus provedor. E Ele não vai deixar os seus fiéis, Ele não vai deixar os seus filhos que o adoram, que o glorificam, que dizimam, que ofertam, que trabalham em favor da sua causa. Ele não vai deixar perecer, Ele não vai deixar sofrer só por um momento, né? Porque quando nós estamos passando por crises, nós sofremos, nós ficamos tristes, nós ficamos aborrecidos, mas logo lembramos da graça de Deus, logo nós lembramos das promessas de Deus, que Deus está sempre conosco, que Deus está sempre nos ajudando. Então a inveja traz contendas, e os cristãos devem evitar contendas, devem evitar brigas. Os cristãos devem esperar o quê? A justiça que vem de Deus. Então, não busque contendas, porque há invejosos, porque há pessoas que criticam aquilo que você está fazendo. Continue fazendo, continue persistindo. Você errou, acerte-se. Você falhou, conserte e não saia nunca da presença de Deus. Persista cavando poços. Deus vai te abençoar como abençoou a vida de Isaac. Porque chegou um momento que Abimeleque, vendo que Isaac era próspero, vendo que tudo que Isaac fazia, Deus colocava a mão e abençoava. Foi então com mais 2 de seus servos à casa de Isaac. Isaac os recebe pacificamente, oferece a eles um banquete, e em meio àquela reunião, em meio àquele banquete, eles fazem então um acordo de paz. E Isaac então é abençoado. Ele foi abençoado por quê? Porque foi obediente a Deus, porque buscou sempre a presença de Deus. Então, assim devemos nós também fazer. Vamos ser obedientes. Estamos vivendo tempo de bênçãos, vamos obedecer a Deus. Agora estamos vivendo uma crise, vamos continuar sendo bênçãos nas mãos de Deus. Vamos continuar sendo obedientes. Vamos continuar fazendo o que Deus quer que nós façamos, porque é um momento, é uma fase. Essa fase ruim, esse tempo de crise vai passar. Estamos em crise, mas Deus está provendo o suficiente para nós. Estamos passando por dificuldades, mas Deus está provendo o suficiente para nós passar esta fase de crise, porque lá na frente nós vamos receber bênção, nós vamos ser prósperos. Nós estamos caminhando, estamos numa jornada, estamos chegando a Canaã celestial. Logo nós estaremos com o Senhor, logo nós estaremos com Deus, porque nós cremos nas promessas de Deus. Estamos aguardando Jesus, Ele vem nos buscar, e nós não podemos, em tempos de crise, sermos atraídos a tomar direção que não é da presença de Deus, direções erradas, escolhas erradas. Eu já disse, desobediências traz maldição. A maldição vai tirar você da presença de Deus, a maldição vai tirar a sua esperança de chegar no céu. Então cuide, porque em tempos de crises, propostas cobiçadoras, propostas sedutoras, elas vêm. Se é na família, se é na parte financeira, se é na área familiar, se é em qualquer área da vida,
vai vir proposta, porque o diabo procura esse tempo de crise para te apresentar o melhor, para te apresentar um prato de lentilhas. E se você vender a bênção de Deus para ele, você vai perder a prosperidade, a bênção que Deus tem para a sua vida. Vamos ficar firmes e em tempos de crise fazer como Isaac fez. Vamos ficar aonde Deus quer que nós fiquemos. Se Deus disse vá, vamos. Se o seu coração encheu-se de paz quando você orou e pediu a oração de Deus, faça. Se Deus disse fique, não saia. Espere, porque Deus vai prover bênçãos para a sua vida.